Agora, falando do João, a gente vai entrar nessa grande história que é a City, né? Os meninos que brincavam de fazer prédios, né? Parece que muito mais que brincadeira, né? Em É, menos de 10 anos, assim, tudo isso. Conta um pouquinho pra gente essa história. realmente a City assim, uma paixão, é uma vontade de fazer algo diferente, trazer coisas que Goiânia não tinha visto, nomes de arquitetura, a gente quis fazer assim, a gente foi a primeira empresa que trouxe nomes diferentes de arquitetura, por exemplo, a gente trouxe o Arthur Casas, foi uma grande revolução, o pessoal ficou louco, os Sim. arquitetos, né, que é a minha classe, Aham. ficaram assim, Vitor, que coisa boa, maravilhoso, que coisa boa, porque a gente sabe como é difícil fazer essa mudança, ainda mais que a gente sabe que o preço do metro quadrado em Goiânia é um preço baixo perto do Brasil, assim, se for pensar em Sim, São Paulo. O cara sim. tá acostumado com São Paulo. Hoje em São Paulo é 70 Rio. mil metros quadrados, 60 mil, 50 mil. Rio de Janeiro. E é internacional, porque ele também atua em Miami, Sim. Nova Nova York, ele York. tinha escritório em Nova York. Então, aí a gente, como que vocês conseguem viabilizar? Então, assim, para poder trazer isso tudo, então, assim, a gente fala que é a realização de um sonho, porque a gente fala assim, empresa, no final das contas, é para ganhar dinheiro. Tudo bem. Mas não é só isso. A gente ama o que a gente faz, a gente quer desenvolver, a gente quer trazer um projeto diferente. Nós nos envolvemos, tanto é que quem trabalha com a gente fica impressionado, fala, cara, vocês botam a mão na massa. A gente realmente participa de todos os detalhes. Não é assim, porque a empresa cresceu, eu não vou fazer nada. Nada disso. A gente coloca a mão na massa mesmo. Os detalhes são vistos por nós. Então isso tem muito do nosso DNA. E de trazer coisa diferente, trazer nomes diferentes, porque eu acho muito importante assim. Como que evolui um projeto quando a gente está com grandes nomes. Por exemplo, a gente tem a nossa ideia, as nossas ideias, né? Que a gente começa a fazer um estudo e tudo antes de contratar um arquiteto desse. Por exemplo, a gente também contratou o Triptych, Sim. que é o Greg que nos atendeu. O Greg, agora ele é Architects Office, e aí separou, né? A Triptych virou 2 escritórios. E é só que assim, a gente vem com uma ideia, só que a gente sentar com essas pessoas que são maravilhosas, assim, super conectadas no mundo, trazem pra gente outro olhar. Então, assim, aí tá com o Greg, tá com o Arthur Casas, tá com a equipe deles, que é uma equipe incrível, eles trabalham com pessoas maravilhosas também, porque a equipe realmente, como a nossa, é muito boa, tem que estar com a equipe bem estruturada para dar conta. E então, assim, eu falo que projeto a 6 mãos, a 4 mãos é outro nível. Sim. Porque, por exemplo, a gente bota o paisagista, aí o paisagista Alex Hanazaki, que é um Sim, grande excelente. nome, aí tem o Gilberto Elkes, que fez um projeto do Único, que ficou maravilhoso. Tem agora o João Paulo Florentino, que é aqui de Goiânia, que a gente adora ele, por Muito exemplo. bom. Por que vocês estão trabalhando com ele agora? Porque ele é um cara incrível que está em Goiânia. Que Sim. bom a gente ter um É pra cara em Goiânia resgatar tão também bom. ali, né? Trazer, pegar aqui Uma pessoa interno. tão boa e assim, é detalhe técnico, um cara super criterioso, que eu até falo, nossa, João Paulo, que bom que esse critério todo, porque a gente vê isso muito fora e ele tá com todo essa bagagem para nos atender bem. Mas eu vejo você falando aí, por exemplo, para a City é importantíssimo trazer alguém de fora, para o seu irmão, por exemplo, como engenheiro responsável também deve ser muito bom, mas você como arquiteto trazer algo, talvez uma pessoa que você é fã e ter a oportunidade de trabalhar, entre elas você deveria estar pagando para trabalhar, tá todo mundo em colaborativismo para chegar num denominador que é o resultado final. Isso é maravilhoso. Até pelo jeito que você fala aqui, deve ser deslumbrante, sabe? Deve ser maravilhoso. E Goiânia está entre as 20 maiores cidades, né, do país e é a terceira, né, no mercado imobiliário de luxo. Não, esse número exatamente eu não sei, mas o que eu sei é que Goiás, por conta do agronegócio e por conta de todos esses movimentos que estão acontecendo, os hospitais, grandes advogados, muita coisa, Goiás está assim, tá na crista. Tipo assim, eu falo assim, você está em São Paulo, há 10 anos atrás você era de Goiânia, você era assim, esse povo caipira. Hoje não, é o dono da grana. Eles mudou tudo. Eu acho assim, o agronegócio sustentou esse país durante, sei lá, 3 anos. Realmente mudou todo o foco. Eu acho que pulverizou também, porque agora não é só mais São Paulo. Eu vejo assim, grandes profissionais de todas as áreas de fora de São Paulo e Rio de Janeiro, nesse eixo Rio-São Paulo. Então eu acho que mudou um pouco a visão global. Assim. Então eu falo assim, tanto é que a gente vai em várias reuniões, a gente vai em reunião em São Paulo, vai em reunião fora para a gente poder assim, conversar com outras pessoas, em Porto Alegre também. Os caras ficam loucos nos nossos projetos. Falam, cara, como é que vocês conseguem fazer isso? Prédio de 40 andares, trazer esses arquitetos num preço desse, o que vocês fazem? É uma mágica. Eu falo assim que, para viabilizar isso, gente, vocês não sabem o que é o desafio de arquitetura e engenharia que está envolvido nisso. Por exemplo, o projeto do Arthur Casas, a gente fez a 6 mãos, assim, a incorporadora, ou o escritório do Arthur Casas, e o nosso escritório, que é a VT, que a gente chama de VT, para poder
viabilizar, porque o Arthur desenhava, a gente desenhava em Projeto BIM, porque legal, na época executivo, né? ele na época ele não fazia a parte de BIM, ele não trabalhava no Revit, essas coisas. Então a gente trabalhava no Revit aqui para começar a ver os problemas, para poder a gente já orçar, porque se ele fizesse uma coisa que não desse viabilidade, não podia vender, porque a gente estava limitado. Também, né? Garantia também não garantia aprovação, porque a vocês gente também faz, a gente né? faz a legalização dos projetos, que a gente chama de legalização ou regionalização quando é o escritório de fora. Que é um projeto legal, né? Para quem está assistindo. Projeto que é o que vai para a prefeitura e tal. Mas que as leis são diferentes de cada cidade. Concordo. Mas o importante é pensar assim, que a gente conseguiu fazer o que em São Paulo, por exemplo, não tem um prédio. Tudo bem que nós estamos falando de São Paulo, uma mega cidade, mas não tem um prédio como o Epic, que nós temos em Goiânia hoje, não tem em São Paulo. O Arthur Carlos mesmo falou, gente, esse prédio vai ficar maravilhoso, eu não tô acreditando, eu queria morar lá. O Arthur mesmo falava, gente, não tem em São Paulo um prédio desse, porque assim, o que a gente fez de engenharia, assim, os balanços, o movimento... E tem a localização que também não é tão favorável, porque é do lado do Vaca Brava ali, da nascente, tudo. O solo não é tão bom. Tem água, mas de qualquer forma a gente faz todo o estudo e tal, mas é claro que a gente contrata os melhores projetistas de arquitetura, também de estrutura, os engenheiros, né? Sim, porque a equipe toda interna. São em torno de 50 engenheiros para poder fazer isso. E assim, nessa parte de engenharia de projetos, que a gente faz assim, várias e milhares de reuniões com assim, mesas de 20 pessoas. E também faz tudo uma validação. Um projetista faz o projeto, a gente contrata outro para validar o que ele fez, para poder saber se está tudo certo. Ótimo. Porque assim, como é que eu vou subir um prédio de 170 metros de altura sem que eu valide tudo isso? Assim, a gente faz túnel de vento, que é um estudo do vento no prédio para poder deixar ele mais seguro em questão de não balançar nem nada. Então, assim, tem toda uma preocupação. Porque, por exemplo, às vezes mostram fotos aí do Balneário Camboriú, às vezes os prédios balançando, o pessoal fica morrendo de medo. A gente faz todo um estudo para ficar mais rígido, para não ter esse desconforto. Mas